Nação flamenguista, o Flamengo se preparando para esse jogo aí contra o São Paulo no Maracanã, né? Maracanã promete estar lotado, até porque é a estreia de Jorginho, né? O torcedor vai estar presente, o torcedor quer acompanhar o primeiro jogo de Jorginho aqui no futebol brasileiro, e sem sombra de dúvida vai ser a volta do Mengão, líder da competição, o torcedor naquela expectativa de fazer uma boa atuação contra o São Paulo e se manter na liderança do campeonato. Ok, o Flamengo não vai contar com o Gerson, não vai contar com o Pulgar, mas em compensação tem nada mais, nada menos que Jorginho estreando, né? O Flamengo vai escalar sim o Wesley, não tem nenhuma proposta, não chegou nenhuma proposta. Então, pessoal, vai escalar, não tem isso de poupar jogador. Se chegar a proposta, o Flamengo vende. Se não chegar, o cara tem que ir para o jogo, né? Então a expectativa é a melhor possível, pessoal. Maracanã lotado, os 3 pontos, né? Vale ressaltar que não é um adversário fácil, né? Inclusive, o último jogo aí do São Paulo, eles levaram um sacode aí do Vasco da Gama. Com certeza vão querer se recuperar, né? Só espero que não seja contra o nosso Mengão, né? Que o Flamengo faça um bom jogo, né? Mantenha o bom desempenho que vem tendo no Campeonato Brasileiro. A expectativa também é pela volta de Pedro, né? Que Pedro comece a corresponder dentro de campo, comece a mostrar para Boto que ele tem condição de jogar nesse time. E a gente sabe, pessoal, o time do Flamengo tem um elenco qualificado, mas Pedro é titular. Para mim, Pedro é titular absoluto desse time, né? Vamos acompanhar o vídeo, créditos do vídeo ESPN Brasil, link na descrição. Vamos lá. 16h30, Flamengo e São Paulo, reestreia de Hernan Crespo no comando técnico do São Paulo. O São Paulo vai jogar com 3 zagueiros. Está definido isso já? Já está definido. Os 3 zagueiros serão Alan Franco, Arboleda e Sabino. O Ferrarese, no primeiro momento, no banco de reservas. O Juan foi embora, né? O São Paulo perdeu uma opção ali pro setor, o Juan Tressoldi. Cédric pelo lado direito, o Enzo pelo lado esquerdo. No meio-campo, o Alisson, Marcos Antônio e Oscar, os dois voltando de um período bem razoável de inatividade, estavam se recuperando de lesões. E na frente, o Luciano de atacante, não de meia, Prates, ao lado do André Silva. Há a possibilidade, chance maior para o Ferreirinha também se recuperado de lesão, fazer parte do grupo que viaja ao Rio de Janeiro, e com um pouquinho mais de otimismo até do Lucas Moura, que também no primeiro semestre acabou atuando muito pouco por conta de uma lesão sofrida na semifinal, né, do Campeonato Paulista contra o Palmeiras no Allianz Parque. Falei do time do São Paulo, o Flamengo nós todos conhecemos bem, sim, Fábio Luciano. Com algumas, apesar das baixas, né, 2 bem significativas no setor de meio campo. O Pulgar operado e o Gerson que se foi. Sim. O que você espera desse jogo? Com relação aos substitutos, né, eu acho que deve entrar o De La Cruz no lugar do Pulgar para formar essa dupla de volantes ali, né? Você pode usar esse nome, porque os caras têm mais qualidade do que isso. E o Jorginho, e talvez o Plata pelo lado direito, né? O Bruno Henrique um pouco mais centralizado. A gente tem que entender o que vai acontecer com o Pedro, né? O recado que foi dado nesse Mundial para o Pedro, ou se com a volta do Campeonato Brasileiro, os jogos que o Flamengo tem pela frente, eu acho que o Pedro é muito importante ainda dentro desse processo. Enfim, eu acho que o Flamengo, ele... Aliás, você falando do Pedro, só para aproveitar o teu gancho, algum jogador grande brasileiro que disputou esse Mundial perdeu tanto quanto o Pedro? Então, eu acho que o recado, talvez... A gente falou um pouco sobre a questão física do Pedro, né? Por ter voltado de lesão, enfim, não está na sua melhor condição. Mas talvez o recado que o Felipe Luiz tentou dar para o Pedro, talvez que precise de um atacante, sabe, com mais poder de marcação, mais participativo, um cara mais participativo, mais colaborador, talvez faça, enfim, isso... Se tocar? Causar uma preocupação no Pedro. Eu acho que você pode ter esse mesmo Pedro que a gente está acostumado. Eu acho que seria ótimo para o Felipe Luiz ele ter jogadores que façam essas funções. Você tem isso no Plata, tem isso no Bruno Henrique, por exemplo, mas tem no Pedro uma outra característica, né? Um cara mais refinado, um cara mais frio na frente do gol. O Flamengo, dentro do Mundial, teve que jogar de uma outra forma, né? Uns caras que ajudassem mais, que fizessem essa recomposição. No Campeonato
Campeonato Brasileiro, por exemplo, e outras competições, o Flamengo ele é protagonista na maioria dos jogos, o Flamengo ele vai marcar da linha do meio campo para frente, e esse jogador de ataque talvez não tenha tanta necessidade de recomposição. Mas nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, o Pedro foi reserva, né? É isso. Mas assim, o Pedro, quando ele volta de lesão, ele tem uma sequência absurda, né? Isso que chama a atenção, ele volta de lesão e faz 4, 5 gols em sequência. Jogo contra o Corinthians, muita gente falou, caramba, o Pedro vai voltar Eu acho que o Felipe Luiz, ele pode ter ideia de jogo dele, ele pode imaginar esse time titular com um cara de mais pressão de marcação, com mais movimentação, mas na minha opinião, não dá para descartar o Pedro. A importância que ele tem, um cara dentro da área, um cara com refina ali dentro, que pode fazer uma parede, um jogador diferente do que dessa maneira que a gente viu o Flamengo se comportar no Mundial. E com relação a esse confronto, enfim, o Flamengo volta motivado, acho que o Flamengo traz muita coisa boa da competição. Motivado, tá? Eu acho que sim. Eu acho que sim, porque assim, o Flamengo ele se movimenta muito com relação ao torcedor, né? Como que o torcedor vai se comportar, por exemplo, no sábado no Maracanã. E eu acho que o torcedor, ele olha para o Flamengo. Torcedor do Flamengo, eu acho que vai ter muito apoio. Eu acho que vai ter muito apoio, assim. Eu acho que vai ser. O Flamengo, na minha opinião, não perdeu nada na saída para o Mundial. Eu acho que só ganhou. O torcedor do Flamengo tem que apoiar. O time foi para o Mundial, para mim foi o melhor time da fase de grupos do Mundial de Clubes, se for contar resultado e desempenho. E aí depois você enfrenta o Bayern de Munique por o Mundial, ele ao mesmo passo que ele dá uma dose de aleatoriedade que permite que um Fluminense, por exemplo, enfrente times, vai pegar um time realmente casca só na semifinal, ele abre a aleatoriedade também para um Flamengo pegar um Bayern de Munique logo de cara tendo feito a fase de grupos que fez. Eu acho que o torcedor do Flamengo que vai para o Maracanã vai apoiar incondicionalmente esse time que fez uma baita de uma campanha. A crise do Flamengo é por conta do José Boto. A crise do Flamengo. Entre várias aspas. Não sei se tem tantas aspas assim, não. Eu acho que tem, porque a gente vai falar... como é que a banda toca. Mas a gente vai falar de um time que, no fim das contas, é movido a resultado. Não vou nem falar do... muito bem. Ganha 2, 3 jogos seguidos ali, já esquece. Sim, que não virá. Mas a coisa do Pedro ser dispensável. E aí o jogador pode reagir de duas formas, né? Mas isso ainda não é confirmado, né, Plirra? Distância. O quê? Isso aí é uma informação, mas não se sabe ao certo se foi ele quem vazou a informação. O jogador, né? E os jogadores, todos, né, Plirra? Os indícios são... Os indícios, sim. Não é só o jogador, é o jogador e o grupo, né? Sim. Como o grupo olha para isso, porque se você olha, se esse movimento realmente, né, foi da forma como foi exposta, assim, colocada, os jogadores que não estão envolvidos se colocam no lugar também. Sim. E aí cria um clima ruim para esse profissional que participa do dia a dia, que está com o pé um pouco dentro do campo também. Fica com fama de boca aberta. Isso, o Arrascaeta deu um sinalzinho, deixou uma mensagem ali que teoricamente seria endereçada para esse movimento que foi criado aí com relação a esse episódio do Pedro, enfim. Então é algo que tem que ser contornado. Conhecendo assim a distância, o Pedro, você acha que vai reagir como? Ele vai ficar pé da vida e isso pode ser positivo? Ou ele pode se abater? Tipo, os caras aqui não me querem. O Pedro já passou por tanta coisa no Flamengo. Mas você vê... de reserva. Mas você percebe como característica. De sangue nos olhos. E é um cara que... Não, eu acho que não. Sangue nos olhos ele não é. A gente sabe a maneira como o Pedro se movimenta. Mas é um cara que já passou por tanta coisa que vai conseguir levar isso de uma forma que pode ser que o motive. Eu acho que o Pedro ele tem esse movimento de pegar uma situação ruim e trazer como, sei lá, motivação para exercer o seu trabalho, assim. Eu só bato nessa tecla. Eu acho que, talvez, dentro da visão do Felipe Luiz, o time titular conte com um jogador diferente, mas é difícil demais você achar um jogador como o Pedro. E a gente, antes do Mundial, falava do Pedro voltando bem, titular da seleção brasileira, né, artilheiro do Flamengo. Exato. Quando ele era reserva, ele tinha números melhores, talvez, que o titular. Então, eu acho que dá para você jogar em um sistema, mas não vale a pena você perder um jogador como o Pedro. Trazer, por exemplo, um jogador que tem velocidade. O Flamengo está cheio de jogador de velocidade, mas tem poucos caras que realmente empurram a bola para dentro. Então, eu acho que o Pedro, ele pode ser mais importante. Essa desvalorização do Pedro tem mais a ver com ele ou com o Flamengo? O Flamengo, de repente, acabou desvalorizando o seu centroavante? Não, para mim tem mais a ver com o Pedro. Tem mais a ver com o Pedro. O Felipe Luiz tem que pensar no time, tem que pensar coletivamente o que ele imagina para os jogos e quais jogadores podem oferecer o que ele quer para o time jogar bem, para o time ganhar as partidas. Se o Pedro, para algumas determinadas situações, ele não se encaixa no perfil que outros talvez se encaixem, isso vai além de parte técnica, comportamento quando o time tem a bola, quando perde a bola, como vai marcar, como vai deixar de marcar, o Pedro tem de tentar procurar ganhar esse espaço.
Eu acho que o Pedro tem um tipo de característica que os outros atacantes do Flamengo não têm. Isso. Mas se o Bruno Henrique teve uma resposta muito boa quando foi mais centralizado. O Plata, a mesma coisa. Naturalmente, o Pedro perdeu um pouco de espaço. Agora, ele pode recuperar o espaço. Ele pode se abater por isso e, entre aspas, eu vou entregar os pontos e ainda aqui. Tem o Horacian. Tem o Horacian. Eu acho que ele tem que colocar as coisas agora, para sábado, né? O Flamengo é favorito. O Flamengo, claro que tem, assim, mudanças. A saída do Gerson é um impacto grande no time. O Pulgar fora é um impacto grande no time. Mas é um time que a gente já viu muita coisa, sem jogadores importantes agora, que o Felipe Luiz vai buscar outros dentro do elenco. Talvez jogue o Alan, o Jorginho vai começar a jogar no Brasileiro. O Jorginho, para mim, é uma dúvida para a sequência de jogos. Sim. A gente viu o Jorginho, uma vez é o Jorginho a cada 4 dias. Diz número de jogos. Outra coisa é começando a jogar quarta, sábado, terça-feira, quinta. Os próximos 2 meses, claro que o Jorginho é uma condição especial, porque há muitos anos que ele não joga no calendário brasileiro, mas nos 2 mata-matas, Bobo, é bom lembrar que o Flamengo pega Internacional na Libertadores e o Atlético Mineiro na Copa do Brasil, nas 2 situações decidindo na casa do adversário. Os próximos 2 meses são desafiadores. Desafiadores, mas com o Flamengo favorito, né? Aliás, eu até compartilho, entendo a tua opinião que o Flamengo é favorito contra o São Paulo. Só que eu quero lembrar uma coisa. Então lembre, por favor. Lembrar várias coisas. Lembre algumas. São características muito do passado. Isso aí, eu gosto disso. Estreia de Fernando Diniz no São Paulo foi contra o Flamengo de Jorge Jesus no Maracanã. E aí, o Flamengo do JJ embalado já. Então, e todo mundo achando que o Flamengo ia amassar, trucidar o São Paulo pobrezinho, o Diniz chegando lá. O Diniz saiu do dinizismo, fechou a casinha ali, que a coisa do Crespo vai fazer isso. Foi o único jogo no São Paulo em que o Diniz não foi Diniz. E o Flamengo de Jesus pega em 19, ele ganhou de todos os adversários do Brasileirão. Ganhou de todos, menos um. São Paulo Futebol Clube. São Paulo. Fala, Bubu. O quê? São Paulo. Toda a estatística que ele fala, o São Paulo é favorecido. Já percebi isso. Não é a primeira vez. Um dos jogos mais legais que eu joguei pelo Flamengo foi um Flamengo e São Paulo. E aí? Flamengo 1, São Paulo 0. Tirou a visão de São Paulo de 18 jogos. São Paulo chegou no Maracanã com muitos jogos. Os jogos mais legais. Não foi o gol meu, mas foi um jogo bem legal. Acho que foi gol do 2007? 2007. Pode ser isso? Acho que foi gol de volante. O de 2007. Pois é, pessoal, esse jogo aí de sábado, né? Pra mim o Flamengo é favorito. Não tô dizendo aqui que vai ganhar, mas pra mim é favorito, né? E a gente espera que vença, né? A gente espera que o Flamengo faça um grande jogo e que consiga vencer o São Paulo, né? Ultimamente, né, no Maracanã, o São Paulo não tem tido sorte, né? Como eu disse, né? Eu acho que contados os jogos que o São Paulo se dá bem no Maracanã. Ok, teve aquele jogo lá que o Hugo marcou sua carreira no Flamengo, entregando o jogo, né? Entregando o gol onde, felizmente, a gente sabe o final da história. Mas pra mim o Flamengo é favorito. Pra mim o Flamengo tem tudo pra fazer um grande jogo aí. Sair com os 3 pontos e mais líder do que nunca na competição, né? Sei que é uma competição que o Flamengo vai querer ganhar. O Flamengo, desde o início da competição, algumas declarações que a gente viu da diretoria, de Felipe Luiz, né? Felipe Luiz priorizando até mesmo o Campeonato Brasileiro, deixando de fora até algumas competições importantes, como Libertadores. A gente percebeu que o Flamengo esse ano parece que quer ganhar o Campeonato Brasileiro, né? Então o torcedor está naquela expectativa de manter, né? De manter o mesmo desempenho, né? Eu acho que dos times brasileiros, quem pode tirar algo de positivo nesse Mundial de Clube foi o Flamengo. O Botafogo ganhou do PSG, mas o que tirou de positivo? Inclusive botou seu treinador para fora. Vejo palmeirense aí reclamando de Abel Ferreira, que não tem um estilo de jogo. É um time retranqueiro, não importa com o elenco que tenha na mão. O Fluminense, ok, é o time que foi mais longe. Mas você sabe como foi que o Fluminense foi bem longe, né? Fechou a casinha ali, jogou por uma bola e tchau. Flamengo não. O Flamengo do primeiro ao último jogo jogou o mesmo estilo, pessoal. Mesmo estilo, mesmo padrão de jogo. Caiu fora, caiu, mas o torcedor ficou orgulhoso, né? Caiu fora jogando como o torcedor do Flamengo quer que o Flamengo jogue. Então, eu vi um torcedor aí, um vascaíno, nas redes sociais, dizendo que o Flamengo caiu fora para o Bayern de Munique, no Mundial de Clube. Jogou bem na medida do possível. Mas se você é torcedor de outro time e torceu pelo Bayern, agora se preocupe, né? Porque aqui no futebol brasileiro, quem é o Bayern é o Flamengo. Realmente ele tá certo, né? E no futebol brasileiro, geralmente quem comanda as ações é o Flamengo. Por que eu tô dizendo isso? Porque o time que
Por exemplo, o São Paulo vem jogar com o Flamengo. Você acha que o São Paulo vai partir para cima do Flamengo? Eu não tenho nenhuma sombra de dúvida que o São Paulo vai jogar recuado. O São Paulo vai jogar no contra-ataque. Eu não tenho nenhuma sombra de dúvida. Isso quer dizer que o Flamengo vai ganhar? Não, pessoal. Isso não quer dizer nada. Pelo contrário, isso não quer dizer nada. Só quer dizer que vai ser um grande jogo, que o Flamengo vai atacar, o Flamengo vai para cima, o São Paulo vai jogar no contra-ataque. E, para mim, o Flamengo vence. Para mim, o Flamengo é favorito. E sobre a questão aí de substituto de Gerson, tem a questão de Pedro. Pessoal, não tem crise no Flamengo. A crise quem planta é a mídia. Isso aí é um fato. A mídia sempre plantando crise no Flamengo. Ok, aconteceu essas coisas aí que a gente sabe que não pode acontecer, principalmente no Flamengo. Mas isso aí não é motivo para pânico. Isso aí não é motivo para esse vulcão no Flamengo, podemos dizer assim, né? Inclusive, eu acho que Pedro vai ser o grande jogador do Flamengo nesse segundo semestre. Anote aí, pessoal. Pedro vai ser o grande jogador do Flamengo no segundo semestre. E não tem muito o que discutir. Para mim, Pedro já vai ser titular contra o São Paulo. Vocês vão me dizer. Não, porque precisa marcar pressão, pessoal. Uma coisa é você marcar o Bayern de Munique, uma coisa é você marcar o Chelsea, linha alta. Mas uma coisa é você marcar esse time aqui no futebol brasileiro, né? Se Pedro não tiver condições, então assim, realmente é para vender. Porque para mim, não vejo nenhum atacante mais qualificado do que Pedro. Ok, eu também concordo com o Felipe Luiz. Pedro não vinha bem, pessoal. Pedro estava entrando nos jogos, não vinha bem. Isso aí é um fato. Não adianta também a gente só vir aqui querer criticar Felipe Luiz, criticar a diretoria. Não, Pedro também não estava se ajudando, né? Os últimos jogos que ele jogou no Flamengo, o último jogo que ele jogou no Mundial, acho que foi contra o Los Angeles, né? Só, pelo amor de Deus, Pedro não estava dominando uma bola. Ele estava mal fisicamente, ele estava mal coletivamente, ele estava mal de todas as formas que você possa imaginar. Então, pessoal, vamos com o pé no chão, calma. E o Flamengo no final do ano, a gente, se Deus quiser, vai estar comemorando o título, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião, se inscreva aí no canal Mengão Malvadão e até a próxima, pessoal.